Hoje, os jornais, você dá uma diagonal nos três principais jornais do país, o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, dando uma olhada também nas revistas semanais. Isto É, tem até um artigo na Isto É, um artigo meu essa semana, eu escrevo quinzenalmente na Isto É, olhando também a revista Veja, a revista Época, vamos tentar fazer uma síntese das principais questões colocadas pela imprensa hoje na sexta-feira. Bem, um assunto que quando eu recebi a notícia, vamos ao primeiro assunto então do dia, né? Quando eu recebi a notícia, eu achei que era blefe, não levei muito a sério. Falei, é uma afirmação do presidente da República, de brincadeira, tal. Ele fez uma brincadeira e seguiu em frente. Não acreditei a princípio quando vi. Porém, no decorrer do dia, foi se confirmando e parece que deve ocorrer a designação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil, da República Federativa do Brasil em Washington, embaixador brasileiro nos Estados Unidos. É inacreditável. O Itamaraty tem excelentes quadros, provavelmente seja, junto com as Forças Armadas, os setores do Estado que têm as pessoas mais qualificadas, né? O Instituto Rio Branco é um exemplo de formação de brilhantes diplomatas. Nós teríamos certamente diplomatas nativos inúmeros para serem designados como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ou, se assim desejar, embaixadores aposentados. Puxa, tanta gente brilhante aí, Rubens Recupero, Roberto Abdenur, Marcos Azambuja, isso entre outros. Eu estou certamente cometendo muitas injustiças. E o último que passou por lá, o diplomata Sérgio Amaral, um excelente diplomata, que já faz algum tempo, nesse ano, né, que saiu da embaixada brasileira nos Estados Unidos. É um brilhante diplomata. E é estranho, se nós tivéssemos uma escassez de diplomata, justificaria, de alguma forma, né, a designação do Eduardo Bolsonaro. Bem, aí tem vários, não vou colocar por ordem de importância, várias questões. Uma, nepotismo. Isso é nepotismo. Isso é intolerável, que isso não pode. Isso fere a lei. Tanto que fere a lei que já tem um deputado, um parlamentar do PSL, que quer fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para abrir condições para o Eduardo Bolsonaro ser embaixador dos Estados Unidos e não perder o mandato de deputado federal. Uma PEC exclusiva para o Eduardo Bolsonaro. Nós já tivemos em certo momento da nossa história, triste momento, uma lei que era para proteger um torturador, chamada Lei Fleury. Agora, provavelmente, teremos uma PEC exclusiva para facilitar a vida de uma pessoa, que é o senhor Eduardo Bolsonaro. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro é nepotismo. Não creio que isso passe. Isso é absurdo. Segundo, vamos fazer uma PEC para tentar facilitar a vida dele. Terceiro, não por ordem de importância, insisto, o Brasil tem excelentes e brilhantes diplomatas. É desnecessária a designação do filho do presidente. Quarto, é a subserviência mais aberta aos Estados Unidos. Um negócio assim, intolerável, intolerável. E por quê? Porque Eduardo Bolsonaro é muito vinculado a um extremista norte-americano que nem o Donald Trump aguentou, um sujeito chamado Steve Bannon, que tem uma organização chamada Movimento, que é de extrema direita, apoia regimes antissemitas, com perspectivas ditatoriais, como na Hungria, na Polônia, e ele designou Eduardo Bolsonaro, o seu representante dessa organização de extrema direita, de uma ideologia exótica, que nada tem a ver com o Brasil, que coloca em risco, inclusive, a nossa segurança nacional, colocou Eduardo Bolsonaro como seu representante na América do Sul. E agora o pai quer designar o seu filho para embaixador nos Estados Unidos. Quer dizer, ele vai estar a serviço não só dos interesses norte-americanos, né, como também dessa organização de extrema-direita, que nem o Trump aguentou esse Bannon e deu um chega para lá nele. Portanto, mais um fato que, em relação eu acho que no fim ele não vai designar o Bolsonaro, viu? Só abrindo um parênteses. Eu acho que ele vai cair na real, acho que vai ter alguma pessoa de bom senso que vai encontrar o presidente e vai falar, olha, não faça isso aqui não é uma república bananeira, né? Alto lá, tal. Mas se ele o fizer, vai ter muitos problemas. Tanto que já tem essa PEC, que diz que vai ser apresentada para favorecer o Eduardo Bolsonaro, como se fosse possível ela tramitar em regime de urgência e alterar a Constituição para favorecer o Eduardo Bolsonaro. É inacreditável. Tem a questão de nepotismo, como eu já disse, tem a questão de subserviência aos interesses norte-americanos, tem a questão da vinculação dele com o movimento de extrema-direita, é uma desmoralização do Itamaraty,
é uma desmoralização do Itamaraty e é proposital que estão fazendo, eles estão destruindo o Itamaraty. Bem, a designação de Ernesto Araújo já é uma demonstração clara de desmoralização de uma instituição tão importante e que nós devemos a importância do Itamaraty, principalmente uma pessoa, esse sim é um mito, que é o Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912, durante 4 governos, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Ele falece, o Barão do Rio Branco, justamente em 1912. Quer dizer, não é possível, é intolerável que isso ocorra. Acho que vai haver uma rejeição, porque o Senado, vale lembrar, precisa aprovar essa designação. Precisa aprovar, aí caberá, claro, a todos os brasileiros, escrever para o seu, independente de qual estado, são 3 senadores por estado, somos 27 unidades da federação, portanto são 81 senadores, não é possível aprovar uma imoralidade desta magnitude. Nem eu acredito que o presidente leve isso até o fim, mas esse é um dos grandes assuntos do dia tal. A grande questão, aí o presidente inclusive esperou o filho fazer 35 anos, porque era condição também, precisava ter mais que 35 anos, para fazer essa afirmação ontem. Eu espero, e me comunico eu como brasileiro, ao presidente Jair Bolsonaro, que ele não faça isso. Não, isso vai ser uma desmoralização do Itamaraty, do Brasil, né? Se submeter aos interesses norte-americanos, dessa organização de extrema-direita, desse Steve Bannon, né? É nepotismo aberto, tal, e vai desmoralizar o Itamaraty. Não é possível, não é possível. Agora, como o presidente é ruim de política, hein? No momento que ele poderia tentar colher os louros da vitória da reforma da Previdência, que ele teve pouca participação na vitória final, mas não interessa. Ele poderia politicamente colher esses louros. Ele tira a notícia positiva e coloca uma notícia negativa. Veja como ele não consegue trabalhar com a política. Claro que o grande assunto passa a ser, não, a vitória, ao menos ainda estão sendo votados os destaques, nós vamos voltar a isso. Não a vitória obtida no parlamento, mas sim essa tentativa absurda. E caso também não ocorra a designação de Eduardo Bolsonaro, vai ficar isso registrado para todos sempre, porque nunca ocorreu na história do Brasil, nunca, um presidente, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até hoje, ter designado um filho para ser embaixador no exterior, em momento algum. Isso é a desmoralização, falei do Itamaraty, mas mais, é a desmoralização das instituições republicanas. É assim, é algo inacreditável. Tanto que, insisto, quando eu recebi a notícia, eu falei, não deve ser verdade. Eu espero que o presidente cancele, não siga essa ideia que ele teve, essa brilhante ideia, né? Designe um diplomata de carreira do Itamaraty. Eles queriam colocar o tal de Foster, que também é um diplomata ruim. Mas, olha, frente ao Eduardo Bolsonaro, qualquer um, inclusive porque ele não tem experiência nenhuma em questões de relações diplomáticas, nunca estudou o assunto, nunca leu sobre o assunto, nunca escreveu sobre o assunto, portanto, não tem a mínima, mas a mínima condição de exercer essa função de embaixador num momento tão complicado como esse momento que nós vivemos, né? Que precisamos ter alguém que conheça relações diplomáticas, conheça economia, conheça comércio internacional, saiba defender nos Estados Unidos os interesses da República Federativa do Brasil e que não esteja lá a serviço de interesses alienígenas, de ideologias exóticas que coloquem em risco a segurança nacional. Né? Isso é muito grave, não é brincadeira, é algo gravíssimo que eu espero que o presidente não, insisto, leve isso como uma blague e designe um bom diplomata, e não faltam bons diplomatas no Itamaraty.